Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Essa disciplina faz parte do curso de Projetos Mecânicos do primeiro semestre, tá ok? Sejam bem-vindos, espero que estejam bem. E o tema da aula de hoje é movimento uniforme, formas de representação. Então, a gente vem já discutindo as propriedades relacionadas ao movimento. A gente já caracterizou os conceitos básicos relacionados ao movimento. A gente falou de sistema de referência, a gente falou de ponto material, a gente falou de corpo extenso, a gente falou de trajetória, a gente falou de deslocamento, a gente falou de espaço percorrido, a gente falou de variação do tempo, a gente então falou do sistema de referência. Então, eu tenho o meu sistema de referência orientado, posição em metros, a posição variando de 10 em 10 metros. Aqui nós vamos analisar um fenômeno físico do movimento do trígolo. O trígolo é o nosso amiguinho, que ele participa das nossas aulas justamente para ajudar a gente a entender as propriedades relacionadas ao movimento. O trígolo, ele está em movimento. Aqui você consegue observar que ele está em movimento com uma velocidade de 5 metros por segundo. E o trígolo foi se deslocando ao longo do tempo e a gente viu o seguinte, que quando a gente começou a marcar as propriedades relacionadas ao movimento do trígolo, a gente ligou o cronômetro e a gente ligou o cronômetro quando ele estava na posição 10 metros. E a gente foi analisando o movimento do trígolo a partir daí. Então, depois de 1 segundo, ele estava na posição 15 metros. Então, ele foi se deslocando. Aqui eu tenho alguns exemplos de posição onde ele está, né? Mas 10 é a posição inicial, 0 segundos. 15 metros, posição 15 metros, está entre 10 e 15, aqui no 15 metros. Então, o trígolo estava na posição 15 metros depois de 1 segundo. 2 segundos, 20 metros. Então, o trígolo está a 20 metros. Então, ele foi se deslocando 25 metros. 3 segundos, 25 metros. 25 metros. 4 segundos, 30 metros. E o trígolo foi desenvolvendo o seu movimento. E eu fui anotando o deslocamento em relação ao tempo. E eu caracterizei essa tabelinha inicial aqui. O trígolo foi desenvolvendo seu movimento, você viu? Eu fui analisando o movimento dele até 30 metros. E ele 35, 40, 45, 50 e foi embora, se deslocando com velocidade de 5 metros por segundo. Mas o movimento do trígolo que eu consegui caracterizar nessa tabelinha. Então, o fenômeno físico é a primeira forma de representação. Então, a primeira coisa que a gente desenvolveu aqui é analisar o fenômeno físico. Analisamos o fenômeno físico, consegui desenvolver essa tabelinha da posição em função do tempo. Então, foi acontecendo de 1 em 1 segundo, e conforme 1 segundo passava, o Christian foi analisando e foi marcando na minha tabelinha 10, 15, 20, 25, 30. E aqui eu tenho algumas posições desenhadas na posição do trígolo, tá ok? Então aqui eu posso caracterizar para vocês o tempo inicial igual a 0 segundos. O 30, aqui ele já está num tempo final de 4 segundos. E aí ele foi se desenvolvendo. Então, existem as posições intermediárias no 15, no 25, no 30, no 35, assim foi. E o Christian caracterizou o movimento do trígolo e fui anotando, né? Eu fui tendo cuidado de ir anotando o movimento do trígolo ao longo do tempo, ok? Bom, como a gente viu que o movimento do trígolo ele acontece sempre com velocidade constante, movimento uniforme. Nós já discutimos as propriedades do movimento uniforme e já desenvolvemos a equação de movimento, que representa uma equação horária das posições. Ah, Cristian, você já desenvolveu a equação horária das posições. Então, eu vou pegar a equação do movimento uniforme e vou escrever aqui na lousa. Então, a equação horária da posição, num formato genérico, é posição é igual a posição final é igual a posição inicial mais VT. Essa é a equação geral, a função horária das posições para o movimento uniforme, onde eu tenho
caracterizado a posição inicial, posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Como eu tenho movimento uniforme, o valor de velocidade é único, porque ele passou aqui na posição inicial já a 5 metros. Ele já estava vindo se movimentar. Ele não partiu do repouso. Ele passou pela posição 10 metros e aí eu caracterizei aquele ponto como ponto inicial. E a partir daí, eu fui analisando o movimento do trigo ao longo do tempo. Eu comecei aqui, quando eu liguei o cronômetro, ele já estava na posição 10 metros. Ele poderia estar na posição 0 metros? Poderia. Ele poderia estar na posição 20 metros? Poderia. Ele poderia estar em qualquer lugar. Inclusive, a partir da origem da minha trajetória, né? A origem da minha trajetória, existem posições negativas e posições positivas. Nós já caracterizamos também, quando a gente caracterizou o sistema de referência com vocês, eu falei que poderia ter valores positivos e negativos em relação à minha posição ou a origem das posições, tá ok? É só mesmo o sistema de referência. E desenvolvemos essa equação geral com vocês, a equação horária das posições. 2 elementos eu já tenho caracterizado para este tipo de movimento uniforme. Eu tenho a posição inicial, eu sei de onde que o trigo saiu. Ele saiu quando eu liguei, assim, ele saiu, ou ele iniciou o movimento a partir de que eu comecei a marcar o tempo. 0 segundos. 0 segundos, eu liguei o cronômetro. Então, nesse tempo igual a 0 segundos, ele partiu, a posição inicial, 10 metros. 10 metros é a minha posição inicial. Então, eu sei de onde ele saiu. E também sei qual foi a velocidade descrita ao longo de todo o movimento. 5 metros por segundo. Essa é o valor da minha velocidade para este movimento. 5 metros por segundo. Cristian, então quer dizer que você vai desenvolver a equação de movimento para o trigo nessa situação? Sim, verdade. Eu vou colocar então o valor de posição inicial, 10 metros. A equação vai ficar assim, ó. 10 mais 5t. Cristian, mas essa equação representa o movimento do trigo? Para essa equação representar o movimento que acabei de avaliar com vocês, essa equação tem a segunda forma de movimento. A equação representa? Vamos fazer a 0 segundos. Vezes 0, 0. Posição 10 metros. Então, ela tempo igual a 1 segundo. Vamos agora o próximo. Para o tempo igual a 1 segundo, 1 vezes 5 mais 10, 15 metros. Então, essa equação está representando o movimento do trigo, pelo menos nos 2 primeiros pontos. Substitui o terceiro valor do tempo. Mais 10, 20. Do trigo através dessa equação matemática. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a análise do fenômeno físico. Fizemos a análise do fenômeno físico. Depois da análise do fenômeno físico, que coletamos essa tabelinha de dados, a gente agora que representa esse movimento. Estamos conferindo, verificando se essa equação é verdadeira ou falsa. E até o 2 segundos é verdadeiro. 3 segundos. 3 vezes 5, 15. 15 mais 10, 25. 25 metros. Para o tempo igual a 3 segundos, a posição do trigo, 25 metros. 4 segundos. 4 vezes 5, 20. Mais 10, 30 metros. 30 metros, 30 metros. Então você percebe que aqui a primeira forma de representação do movimento uniforme foi a coleta de dados, foi o fenômeno físico. Avaliei e analisei o fenômeno físico.
o trigo se desenvolvendo, se movimentando. A partir daí, eu pego a equação horária da posição para aquele movimento. Por que eu sei que essa é a equação desse movimento? Porque eu analiso o valor da velocidade. O valor da velocidade na posição 10 metros, 15 metros, 20, é sempre a mesma, velocidade constante. Então é um movimento uniforme, não é um movimento uniforme circular, não é um movimento vetorial, não é nada disso. É um movimento uniforme, onde a velocidade, aqui ó, velocidade, por comparação, eu substituo os valores. É isso aí que acontece, tá ok? Então, 5 metros por segundo, tá ok? Então, Christian, se eu quiser saber, aqui ó, se eu quiser saber para a posição, agora podemos analisar, por exemplo, 5 segundos, 5 vezes 5, 25. Se eu quisesse completar aqui minha tabela, 5 segundos, 5 vezes 5, 25, mais 10, 35. Então, ele estaria na posição 35 metros, aqui no meio da minha orientação, do meu sistema de referência. E se eu quisesse saber aonde o trigo estaria depois de 10 segundos? 10 segundos, 10 vezes 5, 50. Mais 10, 60. Ele estaria aqui, ó. Então, o movimento ele vai acontecendo de acordo com o que foi analisado. E o que foi analisado é a posição em relação ao tempo e a velocidade do trigo. A velocidade do trigo é em relação ao movimento uniforme, que é velocidade constante, tá ok? Então, a partir dessa equação matemática, eu consigo descrever, eu posso fazer previsões aonde o trigo estará dali a 10 segundos, dali a 1 minuto, 60 segundos, dali a 2 minutos, 120 segundos, dali a 1 hora, 3.600 segundos. Né? O que eu tenho que respeitar é que no exercício ele fala para mim, nessa condição, né, de movimento do trigo, ele está falando em metros por segundo. Se eu alterar quilômetros por hora, então é 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 25 quilômetros, 30 quilômetros. Aqui o tempo é em horas, 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A velocidade seria de 5 km por hora. Então você tem que respeitar e analisar não só os valores numéricos, mas também o seu sistema de unidades, tá ok? Então, já discutimos que a primeira forma de representação do movimento uniforme, a primeira é o estudo do movimento. Então você coleta a tabela de informações, e a tabela de informações, qual é o fenômeno físico analisado? É o deslocamento do trigo em relação ao tempo. Beleza. Que comparado, né, está de acordo com a equação horária das posições para o movimento uniforme. Acabei de fazer essa análise com vocês. E a análise é sempre pegando o valor do tempo, substituindo na equação e verificando se eu consigo o valor da posição correspondente, que já foi observado. E a gente viu que já foi observado e que bate cada um desses valores. Então eu posso fazer o seguinte, né, para fazer uma análise aqui com vocês, para ficar registrado, né, essa análise aqui com vocês, eu vou fazer o seguinte, ó, para x igual a 10 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0, posição 10 metros. Posição 10 metros. Agora o x igual a 10 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5, 15 metros. 15 metros. Para agora, substituindo sempre 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10 mais 10, 20 metros. 20 metros. Para a posição igual 10 mais 5 vezes 3, 15 mais 10, 25 metros. E para o x igual a 10 mais 5 vezes 4 igual a 20 mais 10, 30 metros. É exatamente isso que eu queria comparar com vocês. A tabela que aqui descreve o fenômeno físico envolvido. Os valores de tempo, o Christian foi substituindo na equação, em cada um dos elementos,
e a gente foi obtendo os valores relacionados à posição de cada um desses elementos. Para o tempo igual a 0, a posição igual a 10 metros. Para o tempo igual a 1, 15 metros. Para o tempo igual a 2, 20 metros. Para o tempo igual a 3, 25 metros. Para o tempo igual a 4, 30 metros. E aí a gente foi obtendo a nossa tabela. Agora é o seguinte, eu usei então esse elemento, coleta de dados, eu já usei uma equação matemática, a equação horária das posições, e eu vou escrever aqui, equação horária das posições. E um terceiro elemento que o Christian vai descrever agora aqui com vocês, a terceira forma de representação é a análise, a construção do gráfico a partir da minha tabela de dados que eu tenho. Eu tenho uma equação matemática que me descreve aquele movimento. E agora eu quero analisar que tipo de movimento eu tenho. Então o Christian ele vai construir um gráfico através dessa tabela de dados, onde eu tenho o eixo da posição e o eixo do tempo. Como é que o Christian define quem é o X, quem é o horizontal e quem é o vertical? O Christian vai definir com vocês quem é o eixo horizontal e o vertical. Sistema de coordenadas cartesianas que eu vou utilizar com vocês. Como eu tenho duas coordenadas, eu não vou usar o sistema de coordenadas cartesianas 3D. Eu vou usar 2D, ok? Então um eixo vai ser o eixo relacionado à posição e um eixo relacionado ao tempo. Agora, quem é quem? Quem é o horizontal, quem é o vertical? Agora vai ter que ter uma discussão matemática envolvida. Quem é o elemento que domina o movimento e quem é o elemento que é dominado no movimento? O elemento que domina o movimento é o tempo. O tempo eu não tenho controle. O tempo foi substituído na equação. O tempo foi medido, conforme eu liguei o cronômetro e foi medindo o tempo. Posição nos 4 segundos. Então a é determinado. Tempo igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, e o elemento dominado ou imagem é a posição. Então, num sistema de coordenadas horizontal e o vertical, eixo horizontal e o vertical, e eu vou colocar na vertical a posição em metros. E no horizontal, o tempo em segundos. É isso aí que eu vou fazer. Eu não estou... Agora, fisicamente, eu vou construir o meu sistema coordenado aqui. Eu tenho alguns valores negativos para x, por isso que o Christian já até apagou aqui, ó. Porque eu não tenho valores negativos para x. Ele sai da posição inicial, 10 metros. Eu não tenho valores à esquerda da minha origem das posições. E a origem das posições está aqui, ó, no cruzamento, no 0, 0. Eu tenho valores positivos para o tempo, sempre valores positivos para o tempo, e valores positivos para as posições, ok? Então, no meu sistema de coordenadas cartesianas, o eixo horizontal é sempre o domínio, então é sempre o tempo, e o elemento dominado, ou a imagem, é a posição em metros, ok? Agora eu vou montar a escala. Eu vou montar a escala horizontal e a escala vertical. A escala horizontal, os tempos unitários, de 1 em 1. Então eu vou de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, tá ok? Então eu vou estabelecer uma distância que vai ser colocado esses valores de tempo aqui. Então eu vou estabelecer, e tem que ser sempre a mesma distância. No sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre os intervalos deve ser a mesma. Você tem sistema de coordenadas cartesianas, você tem sistema logarítmico, exponencial, em que o eixo ele não é mais intervalos constantes. Tem valores, né, relacionados a logaritmo, relacionados a exponencial. Então você tem mudança de sistema de coordenadas, aqui no sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então eu vou estabelecer aqui, ó, 0, né, 1,
2, 3, 4. Então, a primeira coisa que eu vou caracterizar é o eixo horizontal ou domínio. 2, 3, 4. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 3.600 segundos, assim vai. Agora o eixo na vertical. Como é que eu vou graduar meu eixo na vertical? E aí eu analiso tanto na tabelinha que foi calculado os valores de posição aqui, como os valores de posição. Os valores de posição, eles estão variando de 10 em 10, de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai. Eu não posso promover no primeiro intervalo a distância 10 metros e no segundo intervalo 15. Também tem que ser a distância entre os valores no mesmo eixo de escala, a distância, o tamanho deve ser o mesmo também. Então eu vou estabelecer, ou eu estabeleço unitário, de 1 em 1, então 1, 2, 3, 4, aí o Christian não vai ter espaço para construir o seu gráfico. O Christian poderia fazer de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, não vai dar porque eu tenho que chegar até 30. Então, eu vou dar umas dicas agora de construção de gráfico. Ou você, né, e você vai analisar isso, você pode analisar isso, gráficos que você vê em revistas, em jornais, que você vê no YouTube. Os gráficos, eles são graduados ou de forma unitária, ou múltiplos, né, múltiplos unitários, 1, ou múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, assim vai. Eles são múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25. Eles são múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50. Depois eles são múltiplos de 50. Então, 50, 100, 150. A maioria, é lógico que tem alguns gráficos que são graduados em 3, são graduados de 15 em 15. Então, de acordo com a necessidade. Agora, se você pega esses valores aqui e coloca no Excel. Coloca no Word. Coloca num software gráfico, né? Uma planilha para você construir o gráfico que eu vou desenvolver aqui com vocês. Então, ele tem na sua própria formação, né? na sua configuração, às vezes já está de forma unitária, às vezes já está de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, e assim vai. Tá ok? O que o Christian vai fazer? O Christian vai graduar o gráfico dele de 10 em 10. Christian, mas você vai ter que trabalhar com 15. Você vai ter que trabalhar com 25. Mas você concorda comigo que o 15 está entre 10 e 20? Está no meio? No meio da escala? Então, eu consigo controlar. O 25 está entre 20 e 30? Está no meio? Ah, então você consegue controlar. Eu consigo controlar. Então, olha só. A graduação, o intervalo tem o mesmo valor, só que vai ser de 10 em 10. E outra coisa, os sistemas de coordenadas cartesianas, eu não preciso fazer do mesmo tamanho, viu? Os sistemas de coordenadas cartesianas, o eixo horizontal e o vertical, eles não são vinculados. O único vínculo entre eles é a formação de um ângulo de 90 graus entre eles. René Descartes, em 1637, que desenvolveu o sistema de coordenadas cartesianas, que publicou o sistema de coordenadas cartesianas. E ele disse isso mesmo, que não precisa estabelecer, não existe o estabelecimento de vínculo entre os eixos coordenados. O vínculo vai estar através do gráfico que você vai desenvolver. Então, se você desenvolver uma curva qualquer aqui, o vínculo entre os eixos vai ser justamente a curva, tá ok? Então, na construção, você não precisa de gerar o vínculo. Então, o Christian vai estabelecer aqui, ó. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, eu vou fazer nesse tamanho de intervalo, o primeiro intervalo 10, 20, 30, 40, 50. É menorzinho do que o eixo horizontal? É menor, mas não precisa ser igual. O sistema de coordenadas cartesianas não diz isso. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Exatamente. Olha só que legal. Então eu consegui estabelecer, ó, eu vou representar até o 30, tá ok?
até o 30, e até o 4. Mas depois a gente vai poder fazer uma estimativa depois para 5, 6, e aí o Christian vai também fazer uma previsão. Então agora o que nós vamos fazer? Nós estabelecemos o sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho a tabela do fenômeno e vou estabelecer o seguinte, olha só. O primeiro par ordenado do meu sistema de coordenadas cartesianas vai ser caracterizado o ponto A. O segundo par ordenado, porque agora é informação par ordenada. Eixo horizontal com vertical, eixo horizontal com vertical, eixo horizontal com vertical, eixo horizontal com vertical. E depois eu tenho o ponto B, depois eu tenho o ponto C, o ponto D, o ponto E. Você tem 5 pontos que você vai caracterizar no seu gráfico. Sim, eu tenho 5 pontos. E o primeiro ponto é, no cruzamento da informação da posição 10 metros, tempo igual a 0 segundos. Posição igual a 10 metros, tempo igual a 0 segundos. Então, é justamente em cima do eixo. Aqui eu tenho meu ponto A. Ponto A. E eu vou escrever ele em laranja. Ponto A. Tá ok? 15, posição 1, tempo. 15, posição... Opa, onde é que está a posição 15? A posição 15 está aqui, ó. Entre o 10 e o 20. Está aqui no meio. 15. Então, eu tenho aqui... então você agora vai fazer o cruzamento das duas informações. 15 metros, 1 segundo. Aqui o que eu tenho? O ponto B. Ponto B. E eu vou construindo o gráfico através dos pares ordenados. 20 e 2. Para a posição igual a 20. Para a posição igual a 20. Tempo igual a 2. Quem que você estabeleceu aqui, Christian? Você estabeleceu o ponto C. Ponto C. E depois, 25, 3. 25, 3. O 25 está aqui no meio. O 25 está aqui no meio. E o 25... 3. 25, 3. Esse é o ponto D. Esse é o ponto D. E agora, o último, 34. 34. 34. Este é o ponto E. Este é o ponto E. Então eu consegui estabelecer, né, caracterizar o ponto A, B, C, D, na verdade, e F, assim vai, né, justamente pelo cruzamento dessas duas informações. Eixo vertical, eixo horizontal. É sempre assim? É sempre assim. O tempo no eixo horizontal e a posição no eixo vertical. Depois vocês vão ver que vão aparecer outros gráficos que a gente vai construir aqui com vocês, tá ok? E agora, então, o que o Christian vai fazer? Eu vou estabelecer, então, a ligação dos valores. O Christian vai pegar o termopar que ele tem. Olha o tamanho do termopar que o Christian tem. Olha só o tamanho do termopar que eu tenho. Eu vou usar o meu termopar como régua. E eu vou unir esses pontos. E nós vamos ver, vamos caracterizar e identificar que figura geométrica vai ser construída, vai ser caracterizada a partir dessa construção. Né? Então, você vai aqui, eu vou estabelecer aqui uma posição aqui, meu gráfico. Aqui, só vou fazer um pequeno ajuste aqui, mas na verdade esse é o gráfico construído a partir dessa tabela, ou você poderia construir o gráfico a partir dessas informações da minha equação, ou você usa as informações a partir da tabela, ou você usa as informações a partir do que foi calculado e você conseguiu obter essa equação. Desculpa, você conseguiu obter este gráfico. Que gráfico é esse? Esse gráfico é uma reta, meu amigo. Esse gráfico é uma reta. Não acredito que é uma reta.
esse gráfico é uma reta. Se você fosse identificar, se você quisesse, a partir do 0 segundo, você poderia pegar também, diminuir os intervalos de tempo. Meio, 0,5, 1,5 segundos, 2,5 segundos, 3,5 segundos. Você poderia acompanhar o tempo ao longo, né? Entre 0 e 1 segundo, você tem vários valores de tempo. Você poderia caracterizar cada um deles e você ia construindo essa figura geométrica sempre constante, sempre reta, ao longo do tempo. A posição, né? O trigo saiu da... Eu fiz o desenho aqui, que o trigo saiu da posição 10, depois ele foi, de 10, foi para 15, 20, 25, e eu fiz o desenho 10, 30, 50, não importa. Se você quiser fazer em slow motion, analisar o movimento do trigo, depois a cada metro, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, você vai ter vários pontos de movimento do trigo, né? Ele se deslocando ao longo do tempo. E você ia ter mais informações, você ia obter mais informações a respeito do tempo entre 0 e 1 segundos e entre 10 e 20 metros. Tem mais informações. Que todos eles iam caracterizar a nossa reta. Todos eles iam caracterizar a nossa reta. Você poderia ter cuidado e aumentar a quantidade de informações entre os intervalos? Você poderia fazer isso. Sim, você poderia fazer isso. Só que esse tipo não ia adiantar, você não ia caracterizar, você não ia ter informações diferentes da que a gente obteve aqui. Então você tem aqui uma reta. Então você tem aqui a sua função horária das posições. Fisicamente, é uma função horária das posições, que você saiu dessa equação. Então agora eu sei o que essa equação representa. Essa equação representa o movimento uniforme e o desenho descrito através dessa equação, x, que é igual a 10 mais 5t, 10 mais que todo o fenômeno foi caracterizado através dessa equação. Não foi isso mesmo? Foi isso sim? Através dessa equação, você tem o comportamento de uma reta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou te apresentar na matemática a equação da reta. Lembra da equação da reta na matemática? E qual é a equação da reta na matemática? A equação da reta na matemática é y igual... Eu vou colocar na ordem os valores para a gente comparar. Y é igual a ax mais b. Ax mais b. Quem é ax mais b? Y é igual a ax mais b. Se você bater um comparativo direto, y no sistema matemático, y é justamente o eixo vertical. É o eixo da imagem. Enquanto que o x, no sistema de coordenadas cartesianas, na equação da reta, o x é o domínio. O x é o eixo horizontal. Então, tem tudo a ver. Eixo horizontal, tempo, que diz respeito ao x matemático, que é o domínio. O y, o eixo vertical, que aqui y é de valor de coordenada x e y, e aqui é posição, não confunda. Não confunda esse x de posição com esse x matemático. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ok? Mas o que eu quero discutir com vocês é justamente os coeficientes A e B. Quem é A? Quem é B na matemática? Quem é o A? Quem é o B na matemática? Que valores? Eu sei que são valores numéricos. Eu sei que é o 5, o A é 5, velocidade, e o B é 10 metros, posição inicial. Isso eu sei, né? Mas na matemática, quem é A, quem é B? O A
Ele é conhecido como coeficiente angular. Ai, 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 coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. O que significa ser coeficiente angular da reta? Ele me dá informações sobre a inclinação da reta. Se ela tem uma inclinação com um ângulo menor que 90 graus em relação ao eixo horizontal, menor que 90 graus, essa é uma reta crescente. Então, se o A for positivo, e nesse caso é positivo, porque é mais 5, a minha velocidade é positiva, mais 5, a velocidade constante, mais 5, então me caracteriza uma função crescente. Se a reta tivesse uma inclinação maior que 90 graus, aquele A teria que ser negativo. E ele ia descrever uma função decrescente. Então, o que define a inclinação da reta é o coeficiente angular dessa reta. Se o valor na equação junto com o t é valor positivo, eu já sabia o desenho dessa reta antes de desenhar ela. Por isso que o Christian fez o eixo X, o eixo horizontal e vertical aqui, ó. Porque se tivesse a construção aqui na esquerda, o que o Christian tinha que fazer? Ou, né, o Christian teria que colocar o eixo vertical um pouco mais no centro. Eu não fiz isso. Porque eu já sabia do desenho antes de fazer o desenho. Porque eu já sabia que a inclinação da reta seria uma inclinação menor que 90 graus em relação ao eixo horizontal. Aqui, ó. Em relação ao eixo horizontal. O ângulo aqui menor que 90 graus, tá ok? Menor que 90 graus. Se eu tivesse um valor do coeficiente angular negativo, daria um valor, né, poderia ser inclinado, né, não importa onde aqui, nós teríamos que definir a posição inicial e a reta seria inclinada, ela me daria uma função decrescente. Função crescente, função decrescente, tá ok? Então o A vai me dar informações sobre a inclinação da reta. E o B? O B é o coeficiente o B é o coeficiente linear. O que significa isso? O B é justamente o ponto onde a reta cruza o eixo vertical. Onde a reta cruza o eixo vertical. E é positivo. O B sendo positivo vai ser para cima aqui, ó. A parte positiva do eixo vertical. Se o B fosse negativo, a reta sairia aqui. Então eu teria que fazer aqui a posição negativa, porque eu falei para você que a posição aqui pode ser negativa. Você viu como é que a física, em conjunto com a matemática, nos dá o entendimento do fenômeno? Você viu? É uma coisa ligada à outra. Eu estou tentando representar o fenômeno físico, o movimento do trígono. Eu não sei de onde que ele veio, mas eu sei que a partir daqui eu comecei a analisar o movimento do trígono. A partir daqui. Tempo inicial, posição inicial. Olha lá. Tempo inicial, posição inicial. Acabou. Então, se é o tempo inicial, posição inicial é onde o ponto, né, que é caracterizado, onde a reta cruza o eixo vertical. No meu caso aqui, ela não só cruza, mas ela igual à posição inicial, que é a função horária das posições. Ano tudo. Sim, meu amigo e minha amiga, estou uma coisa dependendo da outra. Então a equação de ela diz respeito ao movimento uniforme. Essa equação de primeiro grau, ou a equação, função linear, função de primeiro grau, ela tem um monte de nomes aí, essa função de primeiro grau.
relacionadas à equação de primeiro grau, o Christian. E ainda, bom, se a posição inicial está definida aqui pelo coeficiente, a partir do coeficiente angular, quem? A velocidade. A velocidade. Usando agora a ferramenta matemática, tá ok, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, depois você me manda mensagem, né? Mas, o que diz, né? Como é que eu vou definir o coeficiente angular da minha reta? O coeficiente angular da reta não é o ângulo. Não é, desculpa, mas não é. Tá certo? É só informação se é uma função crescente ou decrescente. O ângulo, você vai ter que pegar um transferidor e medir. Tá ok? Ou você vai precisar primeiro, né? Então esses 5 metros por segundo, ele não é 5 graus, não é isso não é inclinação. Me dá informações sobre a inclinação. O coeficiente angular me ajuda a calcular o ângulo. Eu consigo calcular o ângulo? Sim, eu consigo, com certeza. Mas eu vou definir o seguinte, primeira coisa, nesse gráfico que foi construído aqui, escolha 2 pontos. A, B, C, D, E, 2 pontos. Pode ser o A e o C, pode ser o B e o D, pode ser qualquer um. Qualquer um. Faça com qualquer um. O Christian vai escolher o B e o D, porque está no meio do gráfico, tá bom? E eu vou escolher então o B e o D. O que o Christian vai fazer aqui? Se ele escolheu o B e o D, eu vou construir uma reta ligando aqui, ó, esse intervalo, e vou fazer a mesma coisa, esse intervalo de tempo, entre B e D, e vou fazer a mesma construção entre B e D, aqui ó, entre B e D, aqui o ponto A a gente vai confundir, né? Na verdade o ponto A é esse carinha aqui, né? O ponto B, então, vai ser, a informação aqui ó, vai ser do ponto B até o D. Então, é esse intervalo aqui também, ó, tá certo? Então, são 2 informações que eu peguei. Eu peguei a informação no eixo horizontal e o mesmo correspondente ao eixo horizontal. Eu peguei o mesmo intervalo, tá bem? Posição em relação ao tempo. O que significa isso? Que o 1, nesse intervalo aqui, o 1 é o tempo inicial e o 3 é o tempo final. Você consegue calcular nesse intervalo aqui o ΔT? Sim, consigo. Variação do tempo. Consigo sim. Esse intervalo aqui, eu tenho o 15, aqui é 15, né? Lembra? 15 metros e aqui 25 metros. O 15, nesse intervalo, é a posição inicial e nesse intervalo, o 25 é a posição final. Tudo bem? Nesse pequeno intervalo, então, eu consigo calcular também a variação da posição, o deslocamento. Sim, consigo. Então, eu consigo tanto calcular a variação do tempo, como a variação da posição, tá bom? O que o Christian vai fazer? Eu vou pegar esse intervalo aqui, que é uma linha reta, um segmento de reta, e vou transferir ele para o ponto aqui, o ponto B. Então, eu vou construir ele aqui, ó. E que figura geométrica vai aparecer aqui a partir de agora? Eu fiz a projeção dessa reta, segmento de reta aqui a partir do ponto B. E vou fazer a projeção desse segmento de reta a partir do ponto D. A partir do ponto D. O Christian construiu um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de ângulo beta. De ângulo beta. Se você fizer a projeção dessa reta aqui, ó, se você continuar a projeção dessa reta aqui, esse ângulo aqui, ó, também é um ângulo beta. Eu tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menor, eu tenho semelhança de triângulos. Essa inclinação aqui agora é ângulo. Aqui é o ângulo, não é o 5. Aqui é o ângulo. Aqui também é o ângulo, ok?
ok? Por semelhança de triângulo, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá ok? Então, olha só que legal. Então, o Christian pegou esse intervalo de posição e esse intervalo de tempo. Posição, tempo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Vou pegar aqui, deixa eu apagar esse pontilhado. Eu tenho deslocamento em função... deslocamento e o tempo aqui. Desculpa, contrário. Aqui eu tenho tempo e deslocamento. Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho deslocamento, tá bom? Agora, analisa esse triângulo retângulo. O lado maior, que é esse vermelho aqui, ó, o Christian vai destacar um pouco mais. Esse lado maior no triângulo retângulo, como é que ele chama? Hipotenusa. Lado maior, hipotenusa. Nossa, Christian, então agora você foi da física para a equação de primeiro grau e agora você está em trigonometria? Sério, verdade. Porque agora o que já está usando as propriedades relacionadas à equação de primeiro grau. E na equação de primeiro grau, depois que você identificou a inclinação, você pega dois intervalos, né? Você pega um intervalo de tempo qualquer, o Christian pegou B e C aqui, B e D. Então eu identifiquei, né, o intervalo B e D. E aí eu caracterizei, marquei o intervalo BD. Tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Foi isso que eu fiz, ó, B e D. Tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Foi isso que eu fiz. Depois eu peguei essa projeção, esse segmento de reta, e transferi ele para o ponto BD. Ficou esse segmento de reta aqui, ó, é o mesmo. Depois eu peguei esse segmento de reta e transferi para B e D também. Fechei o triângulo retângulo. Depois que eu fechei o triângulo retângulo, eu observei que formou um ângulo de 90 graus. Na projeção aqui, na continuação, né, no pontilhado, né, no valor pontilhado aqui, porque não tem valores de tempo negativo. Então não existe essa parte negativa do meu gráfico. Mas matematicamente existe. Então eu percebo que eu tenho um triângulo maior e tenho esse triângulo menor. Retas paralelas, eu tenho essa reta maior do triângulo maior e essa retinha também paralela. Então, por semelhança de triângulo, eu percebo que esse ângulo tem que ser igual a esse também. Por semelhança de triângulo. Eu estou usando o teorema de Tales. Puxa vida! E agora é o seguinte. Lado maior, hipotenusa. Lado menor, cateto. E eu tenho dois. Na variação do tempo e na variação da posição. E quem é quem? Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Em relação a quem? Em relação ao beta. Em relação ao ângulo beta, o delta x, o deslocamento, é o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo. Ó, está oposto ao ângulo. E o delta t está adjacente, está do lado. Então é o cateto adjacente, delta t. Então, deslocamento, tempo. Eu tenho essa distância. Ó, então, o tempo, o intervalo de tempo, nesse intervalo aqui, eu tenho de 1 a 3 segundos. Eu tenho esse intervalo aqui, tenho de 15 a 25 segundos. Eu tenho também. Eu tenho hipotenusa? Eu não tenho. Então, que relação matemática que relaciona o ângulo, cateto oposto com cateto adjacente? A relação matemática que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é o seno, cosseno, tangente. Só para você recordar, seno. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa. O seno. O cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu não tenho o valor da hipotenusa. Mas a tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, dá uma olhadinha na internet, meu amigo e minha amiga. Dá uma recordada nas propriedades trigonométricas de seno, cosseno e tangente. É importante para você na área de projetos. É importante para você entender física. A matemática é a nossa ferramenta. Então, eu vou usar tangente. Tangente do ângulo. Então, presta atenção aqui. Olha só o que o Christian vai fazer. Tangente de beta. Cateto oposto
dividido por cateto adjacente. É sempre assim. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? Para esse triângulo retângulo com o beta, o ângulo beta aqui, ó, o cateto oposto é o deslocamento. Deslocamento. E o cateto adjacente? O adjacente é o ângulo. Então, inclusive, deixa eu escrever um pouquinho melhor o ângulo aqui, porque talvez você não esteja enxergando ele aqui. Então, meu segmento de reta. E aqui eu vou escrever o beta. Não, vou escrever ele em laranja mesmo, né? Mas eu vou escrever ele aqui, ó. Eu desenho dele aqui. E eu vou desenhar o beta aqui, ó. Beta, tá bom? É isso aí. Cateto adjacente é a variação do tempo. Variação do tempo. Meu amigo e minha amiga. Deixa eu só apagar esse laranja aqui. Eu vou um pouco mais para cima, para ele não ficar confuso aqui para você, tá bom? Para ele não ficar confuso aqui para você. Tempo final. E aqui, ó, o laranja tá aqui, ó. Aqui é delta Tzinho, tá bom? Quem é deslocamento em função do tempo? Quem é deslocamento em função do tempo? Deslocamento, Christian, em função do tempo é velocidade. Deslocamento em função do tempo é velocidade. Então, tangente do ângulo beta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é a minha velocidade. E a velocidade na equação de primeiro grau é o coeficiente angular. Então, esse tangente de beta aqui é o coeficiente angular. Você entendeu a conexão? Se o deslocamento em função do tempo é a velocidade média, que nós já definimos aqui com vocês, se ele é a velocidade média, então ele é, na matemática, o coeficiente angular. Ah, então o coeficiente linear é a posição inicial. E o coeficiente angular é a minha velocidade. Ah, então tá aqui, ó. Então eu vou colocar aqui na frente, ó, que o coeficiente angular é igual, na matemática, isso que é igual a velocidade. E o coeficiente linear é igual à posição inicial. Não acredito nisso, Christian. Que perfeição! Que perfeição! Posição inicial é o coeficiente linear. A velocidade é o coeficiente angular da reta. Essa é uma equação da reta. Então, os termos da minha equação, que são valores numéricos, o 10, o 5, nesse caso do trígono, os valores são 10 e 5. Coeficiente linear, coeficiente angular. E eu fecho a discussão aqui falando para você que a velocidade é igual a tangente de beta. Tangente de beta. Que a velocidade, então vou fechar aqui com vocês, que a velocidade é igual a tangente de beta. Que a velocidade é igual a tangente de beta. O beta é o ângulo. Então, se você tiver um transferidor, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, que o meu triângulo está meio bicudo, né? Ninguém fala para mim, né? Então, ele está aqui, ó. O beta. Se eu tenho um transferidor e venho aqui e meço esse ângulo dessa reta aqui, ó, vamos supor 30 graus. 30 graus. Tangente de 30 é a velocidade.
Tangente de 45 é a velocidade. Tangente do valor do ângulo é a minha velocidade. E a tangente do ângulo aqui, ó, é também o meu coeficiente angular. Também é o coeficiente angular. Então você tem duas informações agora. Você tem informações relacionadas ao movimento uniforme. E agora o Christian acabou de te demonstrar que o movimento uniforme pode ser representado através de uma reta. E quando ele é representado através de uma reta, eu posso usar a equação de primeiro grau e pegar todas as informações relacionadas à equação de primeiro grau, da função de primeiro grau. E a partir daí, você analisa o que acontece com a velocidade. A velocidade é o coeficiente angular da minha reta. Num gráfico posição em relação ao tempo, a velocidade é a tangente do ângulo. Porque tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é igual a deslocamento em relação ao tempo. E deslocamento em relação ao tempo é a velocidade média, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Sacaram a ideia? Viram o que aconteceu a partir de agora? Como é que a física agora entra na matemática? A matemática agora é a nossa ferramenta. A matemática é a nossa ferramenta. Então você, ó, o fenômeno físico, o trigo, estava andando tranquilamente, numa boa, sossegado. E aí o Christian começou a analisar o movimento dele. Liguei o cronômetro quando ele passou de 10 metros. Marquei no chão lá, 10, 20. Aí depois quando ele passou 1 segundo, 15, 2 segundos, 20, 3 segundos, 25, e assim foi. Depois disso que eu construí a minha tabelinha aqui, ó, eu vi que a velocidade do trigo era sempre constante. 5 metros por segundo. Se você quiser calcular a velocidade, né, eu não fiz esse cálculo, né, mas a velocidade é deslocamento em relação ao tempo. Você poderia pegar dois intervalos aqui, ó, o A e o B. 15 menos 10, 5, dividido por 1, 5. 20 menos 5, 20 menos 15, 5. 2 menos 1, 1. 5 metros por segundo. Se você pega 30 menos 20, vai dar 10. 4 menos 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então a velocidade ela está intrínseca na própria tabela. Então eu tenho deslocamento, tenho velocidade na tabela. Eu tenho deslocamento, eu tenho velocidade na minha equação. E eu tenho deslocamento, tenho tempo, tenho velocidade no meu gráfico. Tenho velocidade no meu gráfico. As três formas de representar um movimento, qualquer movimento. Qualquer movimento. Eu estou falando de movimento uniforme, mas a gente vai ver um movimento uniformemente variado. Eu represento o movimento através de três elementos. O fenômeno em si, que é o mais importante. Do fenômeno, eu tiro informações da velocidade. Ou eu já sabia que a velocidade era constante, então eu não me preocupei no começo. A velocidade é constante, movimento uniforme. Caracterizei o movimento uniforme com vocês aqui. Verifiquei que a equação representa o movimento. Depois que ela representa o movimento, o que o Christian fez? Construiu o gráfico. E a gente viu que deu uma reta. A partir do momento que deu uma reta, eu fui atrás das propriedades dessa reta. Y igual a x mais b. Depois que eu fui atrás das propriedades dessa reta, eu vi que eu precisava do coeficiente angular e do coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto onde a reta cruza o eixo vertical. E o coeficiente angular diz respeito à inclinação, não é o ângulo, né? Mas eu atrás dessa informação, né? Como não é o ângulo, porque é o ângulo de 30, de 50, de 70, sei lá que o ângulo. Quando eu fiz a análise, eu vi que eu relacionava ou com seno, cosseno ou tangente. E a gente só conseguiu usar aqui a tangente, cateto oposto pela hipotenusa. São dois valores que eu tenho. Eu não tenho a hipotenusa. O cateto oposto para o cateto adjacente. Deslocamento tempo, velocidade, velocidade. Então, velocidade é igual a tangente do ângulo. Se eu quiser saber o ângulo aqui, velocidade de 5 metros. Você tinha que calcular o arco tangente. O arco tangente de 5 metros, né? O arco tangente de 5, que é a operação inversa, né? Você vai isolar o beta aqui, ó.
Se você quiser saber o ângulo dessa reta aqui, ó, né? Então, para você calcular o beta, é o arco tangente, ou tangente a menos 1, né? Eu vou escrever do jeito que está escrito na calculadora. O beta, que se você quiser saber a inclinação dessa reta, então é a tangente menos 1 do 5 metros por segundo ao quadrado do 5. Tangente a menos 1, você vai ter justamente essa inclinação beta, que é essa mesma inclinação beta aqui. Nossa senhora, que legal, que fenomenal isso daqui. Ó, fiquei até arrepiado agora, fenomenal. Todas as propriedades relacionadas à matemática, vindas lá da equação de primeiro grau, depois a gente desenvolveu a ideia de trigonometria, e a gente usou a tangente como elemento fundamental para a gente caracterizar o deslocamento em função do... E a gente viu que a gente chegou no conceito de velocidade também. Então as coisas estão entrelaçadas, existe um entrelaçamento aqui, ó, do fenômeno, da equação matemática e da sua representação gráfica. São 3 formas de você representar um movimento. Através do próprio fenômeno, através da equação matemática e através do seu gráfico. E todos eles, o tabelão, tem todas as informações relacionadas ao movimento. A equação matemática tem todas as informações relacionadas ao movimento. E o gráfico tem todas as informações relacionadas ao movimento. Elas não são complementares. Eu só preciso da tabela para saber o que está acontecendo com o movimento. Eu preciso somente da equação para saber o que está acontecendo com o movimento. Eu preciso somente do gráfico para saber o que está acontecendo com o movimento. Agora, para eu ter uma visão completa de todas as informações, eu uso os 3 elementos aqui, tá ok? Pessoal, presta atenção, verifica como é que o Christian fez essa análise e da onde que ele partiu? Ele partiu do trigo, movimento do trigo. O trigo se deslocando, ele montou a tabelinha e tudo foi acontecendo. Ele identificou que a velocidade era de 5 metros por segundo. Eu já poderia ter calculado aqui, usando a tabelinha, a velocidade de 5 metros por segundo. Depois apliquei na equação. Confirmei os dados da minha tabela, através da equação de primeiro grau. Equação horária das posições, na matemática, que é a equação de primeiro grau, a equação horária das posições na física, e confirmei a equação de primeiro grau da matemática. Fiz a e construí o gráfico, posição em relação ao tempo. O tempo é eixo horizontal, a posição é eixo vertical. Por quê? É domínio e imagem. É propriedades do sistema de coordenadas cartesianas, domínio e imagem. Peguei as informações necessárias, construí cada um dos pontos e uni esses pontos através de uma figura geométrica conhecida, que é uma reta. Quando eu vi que era uma reta, eu peguei a equação da reta. E quando eu comparei com a equação da reta, eu vi que a equação horária da posição é uma equação de primeiro grau. Agora você olha em cima aqui, ó, o expoente do t, 1, expoente do x aqui é 1, então é uma equação de primeiro grau, com 2 incógnitas, tempo e posição. A equação do primeiro grau aqui é x e y, matemática. Então, 2 incógnitas da equação de primeiro grau. E aqui a posição e o tempo são 2 incógnitas. Só que eu verifico que a posição, ela vai acontecendo em função do tempo. Ela vai acontecendo em função do tempo. Analisa cada passo. Analisa as relações trigonométricas. Vá na internet, verifica o que é hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Por que eu usei a relação da tangente? Porque é o único elemento que eu tenho. Tá ok? E no final que a velocidade é o coeficiente angular ou tangente do ângulo. Se eu tivesse o ângulo, calcularia a tangente desse ângulo, eu teria também o valor de velocidade, teria que dar 5 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, fenomenal a aula de hoje. Espero que ela tenha trazido bastante informação para vocês e que tenha trazido conhecimento, que tenha trazido entendimento
Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né? Estou confiante, estou muito esperançoso que vocês tenham entendido a aula de hoje. E qualquer coisa, me manda mensagem no chat, me manda sinal de fumaça, me manda código Morse. Eu ainda não falei, me manda um código Morse, me manda Libras, sinal de Libras. Eu não sei ler Libras, mas eu aprendo, dou um jeito, né? Eu não sei o código Morse, Libras. Tem várias formas da gente se comunicar. O que o Cris está falando é que existem várias formas da gente se comunicar. Então não tem motivo para a gente não se comunicar, não tem motivo para não tirar as dúvidas, não tem motivo para a gente não aprender. Você aí e eu aqui, uma parceria. Nós estamos juntos nessa. Minha querida, meu querido, eu preciso que vocês me dêem um feedback. Entre lá no meu canal, se inscreve, tá ok? No meu canal é o Física. No YouTube é o Física 4.0. Prof. Christian Paterniani. Christian Pater. É um E aqui, viu? É um E. Christian Paterniani. Física 4.0, com acento e tudo. Pontinho aqui, tracinho, pontinho aqui. Física 4.0, traço Prof. Christian, com N no final. Aqui é N, não é M. Christian Paterniani. Ok? Um prazer, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a aula de hoje tenha sido bem, que tenha trazido um esclarecimento para vocês. Espero que tenha acontecido isso mesmo. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Chique. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.